Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. Esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedindo de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a inflamação percebe o ranger dentres. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados e de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina o alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o provir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição do mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são propósitos da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levante-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Que assim seja. Assim seja. Convido a Elizabeth para a prece inicial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Fechem os olhos, sentem confortavelmente, relaxe a mente, eleve seus pensamentos a Jesus Cristo e pedir a Deus que essa noite seja abençoada pelos espíritos de luz que estão aqui presentes e todos aqueles que estão necessitados. Que Jesus abençoe cada um de vocês, que voltem para casa com os ensinamentos que forem passados aqui e a gente possa pôr em prática. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Convido a Mabel para a leitura do Evangelho. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo,
outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para todas as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando um homem como não se vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Que assim seja. Assim seja. Ele nos dará a honra da reflexão da noite, nosso irmão Bial, que liberou, já é um colaborador nosso. Bial, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu volto essa casa. Eu já voltei esse ano já, Então, nosso tema de hoje: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque tem muita gente ainda que acha que é só aceitar Jesus e já está salvo. E a gente vê pelos próprios ensinamentos do Cristo. Eu gosto de pegar muito o Novo Testamento para mostrar que há uma lei e nós temos que cumprir essa lei para nós sermos felizes. Então é preciso o cumprimento da lei. A religião em si, ela não salva ninguém, né? Tanto é que, olha, nós vamos ler aqui trechos, muitos chamados, poucos escolhidos. Entre esses poucos escolhidos e vão para mundos melhores, há muitos espíritas, mas também tem muitos espíritas evangélicos, católicos, quer dizer, muitos outros religiosos que falharam nas suas próprias missões, ou seja, tiraram proveito da situação da religião. E aí eles vão ter problema. Então, muitos o chamaram. Não é o fato de nós sermos espíritas que nós podemos dizer que estamos salvos. Sim, o cumprimento da lei. Esse cumprimento temos que cumprir a lei, né? Então, Jesus compara, como a menina leu ali muito bem, Jesus compara o reino dos céus a uma festa para os convidados, o conhecimento da lei. Olha só, Jesus traz o conhecimento da lei. Seus enviados, que eram todos nós, o professor Raimundo é enviado, o Evaldo é enviado de Jesus, eu sou enviado. Então a gente traz. Agora, a começar por nós mesmos, nós precisamos botar em prática esses ensinamentos, ou seja, precisamos cumprir a lei. Não adianta eu chegar no plano espiritual e dizer: não, eu era espírita, falei várias casas espíritas, e aí está amando o teu próximo, ama o teu próximo, faz o melhor que pode em prol do próximo, né? Ama a Deus, que é amar a natureza, amar os animais. Então é preciso o cumprimento da lei. O ser espírita, ou ser evangélico, ou ser católico, não quer dizer nada, ajuda no nosso entendimento. Foi essa a frase do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então a gente vai se libertando, mas muita gente tem o conhecimento. Nós nem até conversamos sobre isso na estrada. Tem gente que tem o conhecimento e tem a prova,
Olha, nós conhecemos uma pessoa lá eu posso falar aqui que ninguém conhece, lá em Ribeirópolis, que ela é espírita, atuante, quer dizer, trabalhadora de casa espírita, e ainda na prova de cuidar da mãe, tratava muito a mãe, que nós fomos visitar muitas vezes, eu e o Nenê, nós vimos, né, o tratamento. Muito bem, a prova, reprovou. Depois teve o mesmo problema com o pai, ela teve que cuidar do pai, também maltratou o pai. Então não adianta eu mostrar, é nisso que é falado, pele de carneiro, né, mas por dentro é verdadeiro lobo. Então é preciso, esses ensinamentos aqui do Cristo, é para todos nós. Para começar, por exemplo, por mim, por professor Raimundo, por ela, pelos trabalhadores, a começar por nós. Porque se nós não exercitarmos, se nós não colocarmos em prática, nós vamos ter problema no plano espiritual. Para vocês terem uma ideia, o Eurípides Bassanuffi, ele com dó dos religiosos que falharam em suas missões, ele fala entre eles espíritas, evangélicos, católicos, estava no umbral, grande sofrimento. Ele montou um hospital no umbral para atender esse tipo de gente. Então, para a gente evitar de passar por esse sofrimento, vamos procurar cumprir a lei, né? Então, olha, seus enviados vieram mostrar o caminho para a felicidade. Os convidados se desculpam com seus afazeres. Não é o que acontece no dia a dia, as pessoas se convidam, não, hoje é o último capítulo da novela, não, eu tenho que ir para aqui, para ali, para a festa. Não vem, então são as pessoas do mundo absorvidas pelas coisas terrenas. Então, sendo indiferente às coisas celestiais. Então, nós precisamos começar a se identificar com a vida espiritual, né? Então, no Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, eu gosto de trazer a fonte para vocês pesquisarem. 1 Epístola aos Coríntios 15, 47, o Paulo diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, é ligado aos vícios, ligado às paixões, ligado às coisas terrenas. O segundo homem espiritualizado é do céu. Então, para nós usufruir da religião, para nós ter uma vida feliz, já aqui na terra, nós precisamos cumprir a lei, né? Jesus não veio, como ele disse, eu não vim destruir a lei. Ele aí mostra que veio desenvolvê-la, apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Então, nessa lei, os deveres para com Deus e para com o próximo. É isso que nós temos que colocar em mente, essa necessidade de amar Deus e o próximo. Porque nós, às vezes, na hora do teste, na hora, a gente acaba agredindo as pessoas, e aí já agrediu, né? Então é preciso uma vigilância. Quando Jesus diz orai e vigiai, está ali, eu vi a frase ali, para não cair em tentação, né? Orai e vigiai para não cair em tentação, porque nós somos tentados no dia a dia naquilo que nós ainda deixamos a desejar. Nós viemos na terra para o nosso aprimoramento moral, né? Então, nessa lei, eu deveria para com Deus, o cara como um homem. Eu fui no Consolador, depois arranjo uma água, eu fui no Consolador, questão 120, o Consolador é todo ele de pergunta e resposta. Deixa eu tomar lá um pouquinho. O Consolador, na questão 120, o Emmanuel diz assim, ó, eu fiz um resumo. O homem precisa desenvolver a inteligência e a razão, quer dizer, a inteligência e o lado espiritual. O grande erro é introduzir apenas a inteligência, desprezando os valores espirituais. E a gente vê, às vezes, eu que já sou espírita há algum tempo,
desde 96 aqui, eu acompanhei algumas pessoas muito espiritualizadas que tinham sempre aliviava a dor de muita gente. Aí veio outro cheio de intelectualidade, cheio de conhecimento intelectual, acaba abafando o espiritual. Aí monta aqueles centros bonitos, cheio de vaidade, cheio de orgulho, mas não traz o principal, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É amar Deus e o próximo. Já começa o desamor entre os colegas de trabalho. Quem é espírita, que milita nas casas espíritas, sabe que tem muita divergência entre os próprios espíritos. É interessante. Por quê? Vaidade, orgulho. E nós temos que vencer essas tendências. Então o Emmanuel coloca muito bem: o mal é que o homem desenvolve a inteligência de uma maneira egoística e esquece o principal, que é o lado espiritual. Então o espiritual é que é o principal para o nosso engrandecimento moral, né? Todos trazemos, está também em Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Uma vez uma pessoa falou para mim: você falando, parece até que você está evangélico, você só traz as coisas. Não, eu trago também espiritual. Mas para a gente ver que esse ensinamento do Cristo é bem atual, é perfeito para o nosso engrandecimento. Aí uma pessoa me reclamou disso aí, porque eu falo muito sobre a Bíblia e esquece eu falo. O Espiritismo é a terceira revelação, é o complemento da segunda revelação. Então, em 1 Epístola aos Coríntios 15, 51, Paulo diz assim: todos trazemos a imagem do terreno e do espiritual. É preciso um esforço muito grande para entender e botar em prática o espiritual. Esse nós ainda temos alguma dificuldade pelo nosso atraso moral. Então veja como nós precisamos um esforço muito grande para desenvolver o nosso eu espiritual. E nós estamos entrando numa era, né, quando Jesus diz assim, está no Evangelho: quando o meu Evangelho chegar a toda a terra, aí chegará o fim do mundo. É esse fim do mundo que o Paulo se refere. É o fim do mundo material. Muita gente entendia que era um mundo físico, que ia acabar em fogo. Minha mãe mesmo falava: puxa, 2000 está chegando e vai acabar em fogo. Hoje a gente vê, aí o Espiritismo explica de uma maneira bem convincente que esse mundo que está acabando é o mundo físico, é o mundo do egoísta, é o mundo do golpista, é o mundo daqueles que ainda não se identifica com a lei de Deus. Esse mundo está acabando. Então todos trazemos o físico e o espiritual. Então a maioria, nós hoje sabemos que a maioria da população da Terra, de encarnados e desencarnados, não vão herdar a Terra. Então, muitos chamados, poucos os escolhidos. Escolhidos, segundo o Espiritismo, aí vem a doutrina espírita explicar, só 1/3 da nossa população de espírito encarnado e desencarnado vão herdar a Terra. 2/3 vai ter que ir para mundos inferiores. Aí nesses mundos com certeza não tem nem energia. Pior o celular, né? Que é uma coisa que a gente gosta tanto. Agora você tem que regar, por quê? Nosso mundo, né? Nosso mundo de prova e expiação, ele está chegando a mundo de regeneração. Então ele é um mundo onde já está próximo à regeneração. Então o conforto material é muito grande. Você veja que nosso mundo, de 1850 para cá, a evolução que teve. Depois da energia para cá, até 1800 e alguma coisa. Então por quê? Porque é o conforto material, a preparação para um novo mundo. Agora esse novo mundo que está surgindo, para nós herdarmos a Terra,
nós precisamos perseverar até o fim. Foi o ensinamento do Cristo. Aqueles que perseverar até o fim herdarão a terra. É isso que eu dizia para minha mãe. Mas se o mundo vai acabar, e como é que ele diz? Aqueles que perseverar até o fim herdarão a terra. Então é porque as pessoas não tinham ainda o entendimento que a doutrina espírita mostra para todos nós, que esse mundo que está acabando é um mundo mais ligado ao mundo material, né? Na lei de Moisés, Jesus modificou muitas coisas, combatendo principalmente as práticas exteriores. E ele trouxe o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo. Então ele mostra com esses 2 mandamentos que você aí substitui todos os outros 8. Quer dizer, aqueles 10 mandamentos de Moisés, basta esses 2, porque quem ama a Deus e ama o próximo, esse pode dizer que está cumprindo a lei. Ele cumprindo a lei, ele herda a terra. Agora eu pergunto, será que nós espíritas, ainda estamos devendo alguma coisa, precisamos crescer em alguma coisa? Eu estava falando hoje com minha filha, né? Eu digo, olha, todos nós, encarnados na Terra, temos algum tipo de deficiência moral, algum tipo de vício, seja ele moral ou físico. Então nós estamos na Terra para quê? Exatamente para o nosso crescimento espiritual. Aí ele diz aqui, olha, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Aí está toda a lei. Quando o doutor da lei pergunta, mestre, o que fazer para herdar a terra? Ele diz, o que é que está escrito na lei? O doutor da lei diz, amar a Deus e o próximo. Ele, faça isso que você herdará a terra. O nosso mal é que na hora do teste a gente às vezes estranha até o colega de trabalho, o irmão, o pai, a mãe. Aí é o reprovar. É por isso que nosso mundo é um mundo de prova e expiação. Aqueles que transformam a prova numa missão. Olha, eu dei aquele exemplo dessa pessoa conhecida que reprovou no teste do pai e da mãe. Se ela transforma a prova, o teste do pai e da mãe é a prova. Ela transforma a prova numa expiação, ou seja, não aceita, aí começa a maltratar o outro, maltrata a si mesmo, porque não tem nada pior do que a nossa consciência nos acusar. Quer dizer, então ela transformou a prova em expiação, aí sofre. É por isso que Paulo diz, em tudo dai graças, porque muitas coisas que a gente pensa que é um mal, é um bem para nós no futuro. Então é preciso ter fé e dizer, meu Deus, se tu me colocou essa prova no meu caminho, é para mim, para o meu crescimento. Então ajuda-me a vencer essa tendência. Então o Espiritismo, a terceira revelação, ele vem revelar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Olha, minha gente, essa relação é muito maior do que a gente pensa. O Divaldo, ele disse que muitas das vezes nós somos ajudados e a gente nem percebe. Simonetti conta a história de uma pessoa que tinha muito medo de alma do outro mundo, né? Então, para a gente entender como esse plano físico e o espiritual está entrelaçado, um do lado do outro. E a gente muitas das vezes é ajudado e não sabe. Esse rapaz, ele saiu do aniversário, de um aniversário, e teria que atravessar um cemitério. Cidade grande, o cemitério é na cidade. E já era tarde, lugar pequeno, não tinha quase ninguém na rua. E ele ficou esperando alguém para atravessar com ele, né? Aí depois de algum tempo depois aparece um senhor muito simpático. Ele disse, moça, eu posso lhe acompanhar até o outro lado? Pode, vamos. Aí foram conversando.
Aí ele disse, olha, muito obrigado, se não fosse a sua ajuda, eu estava do outro lado, até agora que eu tenho muito medo dos espíritos. Aí o velho disse, eu também, quando era vivo, eu tinha muito medo dos espíritos. Aí sumiu. Então, para vocês verem que essa tendência, essa ajuda, muitas das vezes uma pessoa, você conversa com ele e é um homem, é uma pessoa comum, mas é um espírito. Olha, tem coisas pequenas, né? Ele até ficou com medo. Eu levei o livro Minuto de Sabedoria para Aracaju. Aí eu procurei, ele recebi meu livro. Não, ela estava aqui na mesa, mas não vi mais. Aí pronto. Quando nós chegamos em casa, no livro lá, eu até liguei para o doutor Carlos Alberto, porque eu digo, olha, eu não tenho assim, conhecimento de como pode suceder isso. Você sabe por como? Eu não sei. Não teria que ter um médico de transporte para transportar esse livro? E como é que esse livro saiu de Aracaju para o Ribeirão? Diga. Aí eu não sei. Será que os espíritos têm como utilizar alguém na rua? Deve ter, né? Eu acho que tem. Aí o doutor Carlos disse, ó, tem muita. Isso pode, eu sei que pode. Agora eu também não sei explicar direito não, mas tem muitas coisas do lado espiritual que a gente ainda não entende direito. Mas é interessante, o livro da minha Aracaju foi parar em Ribeirão. Ela ficou toda hora se arrepiando, então às vezes é um espírito que quer nos ajudar. Não precisa ter medo. E tendo medo ou não, eles estão do nosso lado o tempo todo, né? Então para a gente ter uma ideia de como a gente pode entrar, né, pela porta estreita para ser escolhido, que o tema fala muito da porta estreita, eu tirei um resumo da vida de Madalena. Vocês já ouviram falar de Madalena, né? Ela era uma mulher assim, da vida, né, uma prostituta, ligada às coisas materiais, e os homens da época a procuravam de todo jeito, e ela procura Jesus, ela vê uma das pregações de Jesus e fica encantada. Aí ela vai perguntar a Jesus, né? Mestre, eu gostaria de seguir a sua lei, a sua orientação. Será que Deus me aceita? Aí é onde Jesus fala aquela frase de Pedro. Minha filha, o amor cobre uma multidão de pecados. Não se prenda ao passado. Olha, isso é muito bom também, sabe para quem? Para quem tem depressão. Depressão, geralmente os espíritos ficam buzinando. Ah, você foi isso, você foi aquilo. Foi... Aí as pessoas não aguentam, entram em depressão. Não, o que eu fui já passou. Eu às vezes, eu não sei se é verdade, se já aconteceu mesmo, eu escuto o espírito falando assim, eu escuto dentro da minha cabeça, a minha mediunidade é dentro da cabeça mesmo. O espírito diz assim, agora tu quer dar uma de bonzinho, né? Mas você sabe que você já foi assassino. Eu digo, ainda bem, você falou uma coisa, uma grande verdade, fui, mas hoje eu não sou, então hoje eu sou um cristão e quero pregar o Evangelho de Jesus e botar em prática no dia a dia. E quero lhe ajudar também. Então é uma maneira da gente ajudar o obsessor, ajudar aquele que de alguma maneira quer nos prejudicar, né? Em Mateus, vocês podem ver que eu trago muito os ensinamentos do Novo Testamento. Mateus capítulo 7, item, versículo 13 e 14, ele diz, entrai, é uma orientação de Jesus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Tanto é que Jesus fala para Madalena, você acabou de entrar pela porta estreita, acabou de entrar e você agora já é uma pessoa feliz, né? Então são numerosas as paixões, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e são numerosas as paixões, e o maior número envereda por esse caminho.
Então a gente vê que o maior número envereda pelo caminho da porta larga mesmo, dos prazeres materiais, porque como Paulo diz, ainda está nesse primeiro homem que ele se refere. Nós temos que sair desse homem material, desse homem animal ainda que existe dentro de nós, para nascer para um homem espiritual. Porque a grande esforço sobre si mesmo é obrigar o homem que queira vencer os seus vícios. Então eu estava conversando com minha filha, eu volto a dizer, todos nós temos algum tipo de vício, por isso que nós estamos na Terra. A não ser aqueles grandes missionários, Chico Xavier, mas a maioria de nós temos nosso vício. Então nós temos que lutar muito para vencer os nossos vícios. O orar e vigiar está em Mateus capítulo 26, 41. Ele diz assim, ó, orai e vigiai para não cair em tentações. Aí o Emmanuel completa esses ensinamentos. É por isso que eu digo, o Espiritismo vem trazer o complemento dos ensinamentos da segunda revelação. É uma continuação. Orar e vigiar para não cair em tentações. Aí vem o Emmanuel e diz, renascemos na terra para as tarefas de reajustes. Nas nossas tendências encontramos as sugestões de inferioridade. Os vícios nascem contigo, alimenta de ti quando não a combate. Então, é preciso, nós todos temos algum tipo de vício, e os espíritos obsessores, eles estão sempre nos observando e tentando nos levar a cair na tentação. Então é preciso, como ele coloca aqui, uma vigilância muito grande de cada um de nós, porque é nós que nascemos com essa tendência. Muita gente diz, eu vou no centro para me livrar do obsessor. Não, você vai no centro para se livrar do seu vício que atrai o obsessor, né? Então, por exemplo, eu tenho tendência à bebida, aí eu vou atrair aqueles espíritos que gostam de beber. Então, para que eu vença, para que eu ajude a mim mesmo e ao obsessor, eu preciso deixar o vício. Mas as pessoas preferem botar a culpa, quando é espírito, no obsessor, quando é evangélico, no Satanás. Foi o Satanás que me levou. Mas Deus não é mais que o Satanás. Então, creia em Deus, tenha esforço, que você com certeza vai vencer. O Paulo, você veja que até o apóstolo Paulo precisa a gente ter uma vigilância, mas quando cair, procurar levantar, não ficar preso ao remorso. O Paulo tem uma frase, o apóstolo Paulo, eu leio muito sobre Paulo, que ele, depois de se evangelizar, depois de ele aceitar o Cristo, ele às vezes ele se zangava e ele dizia assim: meu Deus, que miserável que sou, que nem sempre faço e falo o que quero, e às vezes falo e faço o que não quero. Então, olha que frase. Então você às vezes ele ofendia alguém, depois ele se arrependia. Ele ia pedir perdão e tal, mas já ofendeu. E tem gente que tem dificuldade de perdoar. Então veja como nós precisamos vigiar as nossas tendências. No caso de Paulo ainda era muito assim, tinha muito a energia, né? E ele se zangava às vezes, são o que as pessoas chamam de pavio curto. O outro é para a tendência à bebida. O outro é tendência ao sexo desregrado, enfim, são vícios que nós trazemos que atraem o obsessor. Então o obsessor ele nos leva àquele tipo de vida, de saciar aquele desejo, porque ele também precisa saciar os seus desejos, seu vício.
Então ele precisa do encarnado. O Manuel Flamengo de Miranda, ele diz que a pessoa que bebe muito, ele é caneco do Espírito, é corpo do Espírito. O Espírito bebe por intermédio dele. Mas por quê? Porque ele... Então o que é que ele tem que fazer? Deixar de beber. Então nós, como diz o Emmanuel, nós nascemos com os vícios. Quando Jesus... Olha, essa frase vem de Jesus. Sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Então ele não diz assim, me aceita que você está no céu. Não. Sede perfeito. Quer dizer, lute para vencer os seus defeitos. Que aí você a cada dia vai se tornar uma pessoa mais feliz. Então as tentações são as provações. As tentações são as provações da experiência do dia a dia. Se a pessoa orar e vigiar com muita fé, se tiver muita força, ele próprio ajuda o obsessor, ele próprio faz o trabalho de desobsessão. Agora a maioria das pessoas precisa da casa espírita porque não tem talvez esse preparo, não tem essa fé ainda do tamanho do grão de mostarda quando Jesus se refere. Né? Se tiver fé, você vence. As tentações são provações da experiência. Virtudes e vícios estão em permanente luta para predominar o homem. Então nós somos tentados e ao mesmo tempo tem um anjo de guarda nosso. Às vezes esse anjo de guarda é uma pessoa que conviveu conosco, como meu pai, minha mãe, minha avó. Ele, quer dizer, enquanto um está querendo te levar para o vício, o outro está querendo te tirar. Agora cabe a você, que é o dono daquele vício, vamos dizer, que tem aquele vício, vencer aquela tendência. Então, olha, vício e virtude estão em permanente luta para predominar o homem. Cada virtude tem um mérito. Então, cada virtude tem seu mérito e como tem. Então, uma das coisas que eu tinha maior dificuldade, quem fuma mais sabe, era que eu era fumante. Eu fumava 2, 3 carteiras por dia. E eu tinha, na época, 35 anos. E eu tinha muita vontade, né? Porque eu acordava às vezes 3 horas da manhã numa cidade igual o Rio de Janeiro, saía igual um doido procurando um bar para comprar cigarro. Porque era tentado, eu era tentado e aquele desejo aumentava de uma tal maneira que eu tinha que procurar um lugar. Aí a presidente lá do André Luiz, Biraldo, a gente precisa que você dê passo, mas eu gostaria que você parasse de fumar. Eu digo, nem é proibido fumar e dar passo. Não, porque eu sempre perguntei. Não, proibido não é, mas a pessoa vai tomar um passo assim, cheio de cigarro, é uma coisa meio desagradável, né? Aí eu fui com aquilo na cabeça, pensando, né? Aí no outro dia eu trabalhava na Inglaterra, no Rio de Janeiro, aí fui trabalhar. Aí um crente, que é muito amigo meu, que é evangélico, ele disse para mim, eu disse para ele, Nilson, falando de vícios, a gente tem visto que é difícil da gente vencer. Eu tenho do cigarro, que é muito difícil, eu estou tendo dificuldade muito grande para vencer esse vício. Ele disse, eu tenho um santo remédio. Eu digo, rapaz, e eu convivendo com você e você nunca falou. Eu digo, diga aí o remédio. Ele falou, não comprar mais cigarro. Aí ele deu as costas, eu fiquei com raiva, ele notou que eu fiquei com raiva, deu as costas, aí voltou e disse, e nem pedir. Porque se você não comprar e pedir, você vai voltar. Pô, aí eu fui com aquilo na cabeça lá, peguei o ônibus, fui para a Olaria, eu morava na Olaria. Eu disse, puxei, pior que ele está certo, é só tomar vergonha na cara e parar. Eu tinha uns 10 cigarros na carteira, aí ali mesmo do ônibus eu joguei, pronto, nunca mais, graças a Deus. Então são coisas que se nós tivermos força de vontade,
nós vamos com certeza vencer. É até que hora? 8h30. Até 8h30. Então, se nós tivermos força de vontade, nós vamos vencer qualquer tendência. Porque nós estamos encarnados para isso. E você veja que essa frase não é só do Espiritismo. Na questão 132 ele diz: qual o objetivo da encarnação? O aperfeiçoamento moral, quer dizer, você vencer as suas tendências. Mas Jesus já dizia, por isso que eu amo o Novo Testamento. Jesus já falou isso, a mesma palavra há 2000 anos, quando ele diz: sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Jesus não dizia assim: não, dê os 10% da igreja, né, que você está salvo, dê aí, você tem 3 apartamentos, dê 2. Lá no Rio a gente soube de gente que deu todos, né, viúva que deu os apartamentos todos que tinha, pensando em salvação. Quer dizer, são pessoas que tiram proveito de uma situação, e esse tipo de religioso é que Eurípides Bassanov fala que tem dó quando chega no plano espiritual, sofre muito, né? Porque a cobrança é muito grande. Então, cada virtude tem seu mérito, cada um demonstra em seu constituidor um progresso. Na busca espiritual, olha só, essa é muito importante. Na busca espiritual, quer dizer, para nós herdar a terra, para nós nos espiritualizar, é indispensável as provas. E essas provas é sempre do tamanho da nossa evolução. Tem provas que a gente não tem força para botar em prática. Eu vou dar uma mais leve, vou dar uma mais leve, mas que a maioria aqui não consegue ainda vencer. Neném é testemunha de Val também, que mora em Ribeirão. Eu tenho uma irmã que era casada com o senhor, já desencarnou, que ela era mais velha do que eu. E essa pessoa separou dela, deixou um filho para ela criar sozinha, foi para São Paulo, arrumou uma mulher lá, voltou com 3 filhos e perguntou: você me aceita? Aí ela criou os 3 filhos da mulher. A maioria, mesmo sendo espírita, não consegue, né? E ela criou os 3 filhos, né? Nem sabe. É todos eles assim, como se fosse filho mesmo. Outra prova que é difícil, porque, como eu digo, sabe o que a minha irmã dizia? Ela não é até hoje espírita, ela é católica. Agora vai muito à igreja. Ela dizia: não, isso aí é uma missão. Se Deus botou essas crianças no meu caminho, foi para me ajudar e não maltratar. Ela já sofre, a mãe já abandonou. Eu vou abandonar também. Quer dizer, né, a gente depois analisando, ela está certíssima. Muito bem, eu tinha isso aí, 2 casas depois da minha no Rio de Janeiro, tinha uma senhora, para vocês verem como tem provas que é difícil, mas não é que seja difícil, é difícil para nós que ainda somos espírito atrasados. Essa mulher, uma senhora já de idade, ela era cadeirante, né? E ela tinha um filho viciado. E esse filho maltratava ela de todo jeito. Até bater nela, batia para dar um aposentozinho da velha e tal. E todo mundo, os vizinhos, né? Até eu mesmo já falei, eu confesso. Não, rapaz, não deixa ele fazer isso com a senhora, não. Não, meu filho, eu estou aqui para ajudar ele, é meu filho. Eu não estou aqui para maltratar, estou para ajudar. E o tempo passou, né? E ela continuou, ele fazendo as besteiras dele. Já quase no fim da vida dela, né? Não, ela quando ele fazia isso, ela não era cadeirante. Já quase no fim da vida dela, ela se tornou cadeirante e ele deixou o vício das drogas e foi cuidar dela. Tu vê esses exemplos, isso aí é um testemunho lá no Rio de Janeiro. Tem gente que ainda mora lá que lembra dessa senhora. Então são provas
que a gente pode achar difícil porque nós somos atrasados. Mas é para a gente entender que todas as provas que surgem no nosso caminho não é por acaso, é para nós vencer com fé, com confiança em Deus e entender que Deus só dá o que a gente precisa. Aqui eu tirei do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele falando dos falsos profetas, os falsos profetas. Ele disse: reconhece-se a árvore pelo fruto. Que foi feita uma pergunta: como conhecer os falsos profetas, seja na religião onde for, né? Ele disse: você conhece pelos frutos. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá más frutos. Então você conhece, seja ela espírita, seja ela de outras religiões ou não, você conhece pelos frutos que ela dá, é como a árvore. A árvore boa dá bons frutos. Então é preciso a gente observar, como diz o Paulo, e reter só o que é bom. E ter indulgência com o que é mal, porque o que é mal, quem está sofrendo é aquele que está exercitando. Mas o que acontece para nós é para o nosso bem. Mesmo essa dificuldade, como nós falamos aqui, né? No capítulo 18, 35, eu peguei e diz assim: olha, a porta larga são as más paixões, são os vícios, são frequentados pela maioria. A porta estreita da salvação, ela é frequentada pela a grande minoria. Entre essa minoria, Jesus coloca Maria de Madalena, que era uma pessoa. Isso é para a gente entender. Ela é cheia de vícios, mas ela venceu os seus vícios. Então, se nós tivermos um pouco de força de vontade, um pouco de fé, nós vencemos qualquer obstáculo sem desequilibrar. Porque é no desequilíbrio que a gente acaba se cometendo os erros, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, os chamados, todos, quando Jesus disse, quando o Evangelho chegar, toda a terra chegar ao fim, então todos, ninguém pode dizer que não teve informação dos ensinamentos de Jesus, todos. Agora, poucos aqueles que colocam em prática. Então, quando o próprio Jesus disse que muitos chamados, poucos os escolhidos, porque poucos cumprem a lei. Tem gente que até no meio da religião quer a religião para tirar proveito, para se beneficiar. Então, ele vai sofrer as consequências. É digno de dói, não de raiva, né? Para a gente entender, olha, eu gosto sempre também de ler o livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços. Questão 909. O homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta: sim. É a vontade que lhe falta. Poucos fazem esforço. Não, porque a maioria prefere dizer: eu não consigo, né? Então ele não se esforça. Se ele se esforçar, e isso é em tudo, viu? Eu tenho tendência para me desequilibrar, eu tenho tendência para me irritar com facilidade, eu tenho tendência de ciúme. Então tudo isso a gente pode vencer, porque nós estamos na terra para isso. Quando Jesus disse: sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial, é isso. É você ir atingindo a perfeição. Os espíritos iluminados, os anjos, ele já passou pelo que nós estamos passando hoje e até pelo que nós já passamos. Então, para nós chegarmos, é como o estudante chegar nos graus superiores. Só depende dele, do esforço dele.
Se ele se esforçar, ele chega, depende dele, né? Então, aí vem a questão 911, que é também, essa aí muita gente ainda se pega, vê? Não há paixões, quer dizer, não há vícios, que a vontade não tenha poder para superá-los. Não tem muitos aí, Divaldo, que a pessoa, tu já ouviu essa frase, não? Ah, eu não consigo. Então, é por isso que ele pergunta, não há vícios que a vontade não tenha força para superá-los? Tem muita gente que diz, eu não consigo. Aí ele diz assim, olha, quando se crê não poder vencer seus vícios, é que o Espírito nele se compraz em consequência da sua inferioridade. Ou seja, ele se identifica com aquele vício. Ah, eu não consigo deixar de beber. Se ele quiser, ele consegue, porque ele prefere continuar bebendo. Então ele prefere mentir para ele mesmo. Não, eu não consigo deixar de beber. Eu não consigo deixar de ser ciumento. Eu não consigo deixar de ser egoísta. Eu não consigo deixar de ser orgulhoso. Não é que ele não consegue, é que ele se identifica com aquele tipo de imperfeição, de vício, né? Aquele que procura reprimir compreende a sua natureza espiritual. Quer dizer, quando a gente se espiritualiza, quando a gente entende a natureza espiritual, que é aquele homem que o Paulo se refere, eu volto a citar 1 Epístola aos Coríntios 15, 47, ele deixa aquele homem material e ressurge no homem espiritual. Então foi dado esses 2000 anos que Jesus nos deu para nós herdarmos a terra, ou seja, um mundo mais espiritualizado, um mundo onde não há tantos golpes, não há tantos vícios, não há tantas maldades, porque vai ser um mundo onde a seleção já está começando a ser feita já está sendo feita a separação dos bons e dos maus, né? E o Paulo ele é muito claro quando ele diz: todos comparecemos ante ao tribunal de Cristo para receber segundo o que haja feito, o bem ou o mal. Está em 2 Epístola aos Coríntios 5:10. Então, esse tribunal de Cristo, você recebe o que você fez. Aí vem o Leão Denis e diz: você tanto leva para o mundo espiritual esse sofrimento, como traz para a terra. Quantas crianças nascem aleijadas, cirrose, né, cabeção, enfim, a doença da alma que reflete no corpo. Então ele precisa só de procurar vencer as suas tendências, né? Então todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo para receber segundo o que haja feito, o bem ou o mal. É onde o André Luiz também fala. Esse bem ou mal, você tanto leva para o plano espiritual. No caso do André Luiz, ele levou para o plano espiritual, mas ele se melhorou, porque ele é o nosso lar dele, e ele no próprio mundo espiritual, ele se redimiu. Se ele tiver que reencarnar, já vai reencarnar como um espírito sadio e ligado ao bem. Porque do contrário ele volta com as mesmas tendências, com os mesmos vícios. Por exemplo, tem no livro dele, ele mostra o Segismundo, que foi um espírito que prejudicou muito Raquel e Adelino, e ele vem, olha só, ele vem com a mancha no coração para desenvolver na idade madura, porque ele assassinou em vidas passadas o Adelino para ficar com Raquel. Casa depois Raquel e Adelino e ele volta como filho para se redimir. Então aqueles filhos, às vezes, que não aceitam muito os pais, às vezes por casos assim. Mas nós hoje, espíritas, sabemos a necessidade de amar Deus e o próximo, né? Ainda mais a mãe ou o pai. Ah, mas a minha mãe no passado me assassinou, o meu pai me assassinou.
Pô, mas ele foi no passado, ele não sabia o que fazia. Jesus não disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então o mal, minha gente, é a ausência do bem. Só pratica o mal quem não chegou ao bem. E aquele mal só lhe atinge se você tiver que passar pelaquela prova. Porque você é protegido por Deus. Nós só recebemos aquilo que nós, de alguma maneira, precisamos passar. Então são mundos de prova, e o que a gente tem que fazer é transformar as provas em missão, em compromisso, né, em luz. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, lá no finalzinho, é bem comprido, é uma mensagem, se eu não me engano, é de Samsung, né? Ele diz aqui, se entre os chamados, é uma pergunta, está no finalzinho do livro do Evangelho, capítulo 20, no item 4, no finalzinho. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se extraviam, não se transviam, como conhecer os que se acham no bom caminho? Olha só, muitos que é chamado para o Espiritismo, muitos se transviam, está lá. Como saber que estão no bom caminho? Aí ele responde, reconhece-se pela prática da caridade, pela consolação aos aflitos. Então você reconhece muito pela consolação àqueles que sofrem. Pessoa vem aqui no centro deprimido, né? E tem pessoas que, eu vou montar aí uma casa para ajudar a criança pobre, a enfermidade, vai ter enfermeiro, dentista, não sei o quê. E nunca você vê esse dentista, esse enfermeiro, porque as pessoas só querem investir na própria casa e não faz o principal, que é aliviar as dores daquele que precisa hoje, né? Então você conhece pelas dores de que ele conseguiu sanar. Aquele que procura de alguma maneira praticar a lei de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se fizer isso, nós estamos salvos. Se não fizer, não adianta a gente pensar que eu vou tomar um passo, vou tirar tudo que é ruim de dentro de mim. Não tira não. O que tira o ruim de dentro de você é você mesmo. Então, minha gente, que Deus, na sua infinita misericórdia, está dando 7,5 ali, 8,5, derrame sobre todos as bênçãos de amor que nós procuremos ser esses poucos escolhidos. Agora depende de nós, não pense que tem privilégio não. Lá não é espírita, não é evangélico, lá é pela obra. A gente vê às vezes pessoas que não tem nenhuma religião, como o Betinho lá no Rio de Janeiro, e praticava a lei de Deus de uma maneira muito equilibrada e ajudando a muita gente. Então esse com certeza está no reino dos céus. E muitas das vezes o outro é religioso, mas quer tirar proveito da religião, aí vai sofrer, né? Muita luz para todos. Assim seja. Obrigado. Ter força sempre e saúde. Encerramos essa parte que eu concluí com o livro professor da orientação. Sintonizados com a energia que paira nesse ambiente, elevando os nossos pensamentos a Jesus, Mestre Divino, que veio nos mostrar o caminho da simplicidade, da humildade, da fraternidade, para que pudéssemos expandir o nosso amor
para todos aqueles da nossa convivência. Por isso, Jesus, toca no coração de cada um de nós, para que amplie a nossa capacidade de sentir, para que possamos cultivar a bondade, a misericórdia, a compaixão e a piedade, que são as virtudes que nos aproximam dos anjos, Senhor. E é com esse propósito que nos reunimos nesta casa, nesta noite, Senhor. Aumenta cada vez mais a nossa fé, para que possamos realizar os nossos propósitos, superando os desafios, as dificuldades que a vida nos coloca, Senhor, no nosso processo de evolução e de crescimento. Que possamos, através da nossa intuição, Senhor, compreender os chamados, para que possamos, através dele, realizar a verdadeira caridade, fazer o bem a todos aqueles que são colocados em nossa vida, Senhor. Por isso, mestre amigo, que a paz, que o teu amor esteja sempre em nossos corações, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, nós estamos nos preparando nesse mês agora de outubro para que a gente possa fazer as nossas comemorações em homenagem a São Francisco, né? Porque nós sabemos que o nosso patrono é Francisco de Assis. Então, a partir do mês de outubro, as nossas palestras vão ser encaminhadas mais para o tema de Francisco. Porque também nós, no dia 26 de outubro, o último domingo de outubro, nós estamos realizando o nosso seminário aqui na casa, né? Quem vai nos ajudar com a reflexão vai ser Dudu, lá de Frei Paulo, né? O Beraldo e os Maniném estão convidados para que venham fazer esse grande banquete conosco aqui nesta casa, porque já tem alguns anos que a gente não realiza esses seminários aqui. E também nós estamos também nos preparando para que a gente possa fazer um domingo, mas um domingo também de celebração, né, de festividade também. Então nós estamos com o nosso coral, as pessoas que quiserem também nos ajudar no coral, que quiserem cantar também, nós vamos fazer os ensaios nas terças-feiras, porque nós vamos fazer a reflexão do Evangelho, não vamos fazer a sensibilização, para que a gente possa aproveitar pelo menos meia hora para a gente poder fazer o ensaio do nosso coral, né? Então, para que a gente possa também usar a arte, usar a música, para que possa nos ajudar no processo de harmonização também. Nós estamos todos convidados para o dia 26, certo? E nas terças-feiras a gente tem os nossos estudos abertos para que quem quiser compreender e entender um pouco mais da doutrina, estamos também realizando os nossos estudos. Depois do passe, tem também o atendimento fraterno, tá? Valmir não veio hoje, né? Mas tem Cleide, né? Então vai ficar. Sim, também tem a rifa, a gente tem uma rifa de um celular, né? E um celular também, porque nessa rifa nós vamos ter provavelmente algumas despesas de cartório, porque nós demos entrada no processo de uso capião já do centro, né? Então a gente vai ter algumas despesas com relação à questão de cartório, né? Por isso que a gente está fazendo algumas rifas para que a gente possa utilizar esse dinheiro para essa finalidade, tá bom?
Então, vamos trabalhar? Professora Isabel está pegando carona com o Biraldo. Certo.